Então de agora em diante gravando, tá conferindo ali que o som está funcionando. Então a nossa aula hoje é sobre funções vetoriais, tá? À medida em que o pessoal for entrando, a gente vai permitindo aqui. Acho que já avisei no grupo que a aula já começou. Deixa eu dar uma verificada. Sim, já avisei. À medida que o pessoal for chegando, a gente vai permitindo, tá? Se por acaso eu não ver a chegada de alguém, por favor, me avisem. Ó, chegando mais alguém aqui. Bom dia, André. Bem, Bom então dia. vamos começar então nossa aula, que vai ser sobre funções vetoriais, capítulo 13 do livro do Stewart. Então, na aula passada, a gente fez uma revisão, né, que o capítulo 12 basicamente é isso, uma revisão da visão da geometria analítica, e aí a gente falou sobre equações da reta, falou sobre equações do plano, falamos de cilindro, né, falamos uma porção de coisas relacionadas ao capítulo 12, né? Usamos o capítulo 12 para a nossa revisão. E agora, no capítulo 13, a gente vai introduzir o conceito de função vetorial, né? E aí, o primeiro tipo de função vetorial que a gente vai estudar com um pouco de cuidado no capítulo 13 são as curvas. Ele nos dá 7 exemplos, sendo que o último é para a atividade computacional. E a atividade computacional a gente não vai avaliar, a gente vai comentar porque é bom para a vida do professor poder acessar o computador e testar as coisas que a gente vai estudar aqui, mas não é o principal objetivo dos nossos estudos, a parte do desenho computacional, né? Até porque nosso interesse é um primeiro contato e a gente tem que fazer os desenhos das curvas na mão mesmo, para a gente sentir como para depois então pegar algum sistema computacional e fazer esses desenhos. Bem, então vamos lá, vamos entender primeiro o que é uma função vetorial. Então, funções vetoriais e curvas espaciais é o nosso interesse nessa parte. Então, em geral, uma função é uma regra que associa a cada elemento de seu domínio um elemento de sua imagem. Na verdade, um único elemento de sua imagem, né? Uma função vetorial ou função a valores vetoriais é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores. Então, no domínio eu vou estar com uma reta, né? É um conjunto de números, enquanto que no contradomínio eu vou estar com um espaço. Pode ser um espaço plano, por exemplo, né? Eu posso estar pensando em vetores no plano, ou pode ser um espaço em terceira dimensão, e aí eu teria os eixos, né, x, y e z, né? X, y e z. Caso seja no plano, eu teria só os eixos x e y, como a gente já viu de certa forma na revisão do capítulo 12. Bem, estamos particularmente interessados em funções vetoriais R, cujos valores são vetores tridimensionais. Então estamos interessados particularmente em funções que se comportam assim. O domínio é o conjunto dos números reais, aí eu aplico a função f e eu obtenho pontos aqui do R3 que são, na verdade, representantes de vetores, né? Eu vou ter pontos que a gente considera como sendo vetores. Como a gente viu no capítulo 12, eu só preciso da extremidade, porque a origem a gente sempre considera, né, a origem do vetor a gente sempre considera como sendo a origem do sistema cartesiano. Isso significa que para todo número t do domínio R existe um único vetor de V3, ou seja, para cada valor que eu pego aqui, para cada valor t que eu pegar aqui, eu chamei de f, mas ele está chamando de r, né? Vou chamar de r também. Então, para cada vetor, para cada valor t, eu tenho uma função r que associa a esse t esse vetor aqui. Então, aqui eu vou ter o x que depende do t, vou ter o y que depende do t e vou ter o z que depende do t. Então, essa função
R, ela associa o número T a um ponto do R3, que ele aqui está chamando de V3, né? O espaço com 3 dimensões, e vai dar para cada coordenada um número que depende desse número T que a gente coloca aqui, denotado aqui, como disse ele, por R de T, sendo F de T, G de T, H de T. Ele está chamando aqui F de T, G de T e H de T, as funções que nos darão o X, o Y e o Z, os 3 pontos daqui, que são as componentes do vetor R de T. Então F, G e H são chamadas de funções, elas são funções a valores reais, ou seja, a cada T desse daqui ela dá um número aqui. Então, por exemplo, a função F, ela pega um número real e leva em outro número real, sendo que aqui vai estar o valor T e aqui vai estar o valor X do T. A função G também é uma função de valores reais em valores reais. Ela pega um T aqui e leva em um Y de T, né? Ela vai levar no Y de T. Minha mesa está falhando um pouquinho aqui. Então ela pega um T e leva no Y de T. E a função H também é de R em R e vai levar o T no Z de T, ok? Bem, então a função R de T fica então assim definida. Ela é uma função que a cada T nos dá um vetor com entrada X, Y, Z, dada pelas funções F, G e H. Também pode ser escrito assim, né? Porque a gente sabe que I vai ser o vetor 1, 0, 0, J vai ser o vetor 0, 1, 0 e K vai ser o vetor 0, 0, 1. Portanto, quando eu multiplico esse número pelo vetor K, ele entra na última coordenada, na coordenada Z. Quando eu pego esse número e multiplico por J, ele entra na coordenada do meio. E quando eu pego F de T e multiplico por I, ele é o valor da primeira entrada. Então, usamos a letra T para denotar a variável dependente, porque ela representa o tempo na maioria das aplicações de funções vetoriais. Na verdade, porque há uma interação aí entre o que fizeram os físicos e o que fizeram os matemáticos, né? E aí os físicos usam muito essas funções, curvas, assim, para representar movimento, né? Movimento de alguma partícula, de alguma coisa que está sendo estudada. Então, o T é muito usado porque o movimento muitas vezes é estudado em função do tempo. Enquanto o tempo passa, a partícula se move. Por isso, se usa muito a variável T, aí a variável independente T, nessa representação de função vetorial. E aí ele vai para o primeiro exemplo. Ele diz assim: considere agora R de T da seguinte maneira. Você tem aqui a função F de T, que é a primeira, dada por T a terceira. Você tem a função G de T, dada por ln de T, está aqui embaixo, né? F de T igual a T a terceira, G de T ln de 3 menos T, que é a parte aqui do meio. E você tem a H de T, dada por raiz de T. Então está aqui as 3 funções conforme foi dado na definição. Então, pela convenção usual, o domínio R é constituído por todos os valores de T. Então a gente considera que o domínio R são todos os números reais, para os quais a expressão R de T está definida. Ora, aí a gente tem que olhar aqui se existe algum valor de T para o qual eu não posso calcular, para saber qual é o domínio, né? Então a gente olha as expressões de cada uma das entradas e ver até onde eu posso colocar o T, que T eu posso colocar. Então, por exemplo, para T a terceira, eu não tenho problema nenhum. Eu posso colocar o T que eu quiser. Então, o T não é restrito para a primeira entrada. Aí na segunda, ln de 3 menos T. Aí eu já tenho um probleminha. Eu não posso calcular o ln de um número negativo. Eu tenho que calcular só de números positivos. Então eu tenho que esse 3 menos T tem que ser maior do que 0. Aí aqui eu já tenho uma restrição. Aqui eu já tenho que o T tem que ser menor do que o 3, né? O T passa para cá. E aí 3 vai ser maior do que o T, ou seja, T é menor do que o 3. Então para essa primeira entrada eu não tenho restrição. Nessa segunda entrada
eu já tenho que o t tem que ser menor do que o 3. Né? E na última entrada, para calcular uma raiz, eu só posso calcular a raiz no mínimo 0, eu não posso calcular a raiz menor do que 0. Então, para essa última entrada aqui, eu tenho a restrição de que o t tem que ser maior ou igual do que 0. Bem, mas dessa forma eu tenho essas duas restrições. Então, eu fico com o t preso entre o 0 e o 3. Então, eu tenho que o t tem que ser maior ou igual do que o 0 e ele tem que ser menor, estritamente menor do que o 3. E assim eu sei que o domínio dessa função, o domínio dessa nossa função R, ele vai ser o conjunto dos números reais, né? T pertencente aos reais, tal que o t é menor ou é maior ou igual que o 0, mas ele é menor do que 3. Então, veja que eu pude determinar o domínio. E o domínio, na verdade, é o domínio mais restrito das três funções, né? Da f, da g e da h. Eu olho quais as restrições que eu tenho aqui para poder determinar o domínio da função R. Ficou claro isso? Porque um exercício comum... Ok, obrigado. Um exercício comum vai ser esse. Te dou a função e te peço para você determinar o domínio. Né? E aí você faz umas continhas e observa qual é o domínio válido. Bem, Se não existe domínio válido, no caso, é tipo uma pegadinha, no caso a gente coloca inexistente, né? se não existir domínio válido, a função está mal definida, né? A função, ela deve ter um domínio mínimo que seja, pelo menos um valor ela precisa ser aplicada, senão ela está mal definida, né? Não tem sentido uma função que o domínio não exista, tá? Então, quando se pede um domínio, algum domínio deve existir. Seria estranho, mas geralmente se acontecer vai ser um erro de quem elaborou a questão. Bem, o limite de uma função vetorial R é definido tomando-se os limites de suas funções componentes como a seguir. Então, do mesmo jeito que para olhar o domínio eu olho cada uma das entradas, quando eu penso em calcular um limite, eu tenho que pensar no limite de cada uma das entradas. Então, ele afirma aqui que se R de t é uma função que tem as coordenadas f de t, g de t e h de t, então o limite da R de t quando t vai para um certo valor A vai ser o limite da f quando t vai para A, o limite da g quando t vai para A e o limite da h quando t vai para A, desde que esses limites das funções componentes existam. Então, aí a gente precisa de mais do cálculo 1, né? Você vê que realmente os cálculos anteriores são pré-requisitos, né? Não sei por que algumas pessoas pensam que dá para fazer o cálculo 3 sem ter feito 1, sem ter feito 2. Acontece muito em algumas graduações por aí afora e lá em Arapiraca também acontece de aluno querendo fazer o cálculo 3 sem ter pago 1. É complicado. Se o cara não entendeu direito o que é o limite de uma função de R em R, como é que ele nesse caso ele vai trabalhar? Porque ele precisa de 3 limites, né? Bem, mas em geral, observe que ali diz que o limite tem que existir. E aí vocês têm que lembrar das condições lá do cálculo 1, quando é que o limite existe, né? O limite ele existe quando ele é igual pela esquerda e pela direita. É isso que significa o limite existir, tá? Então, você vai analisar o limite e ver se o limite existe. E aí, se o limite existe nas 3, essa função tem limite para aquele valor que você está calculando. Se um dos limites falhar, acabou. Então, se eu te peço para verificar qual o limite de uma função com t indo para um certo valor, você precisa verificar as 3. As 3 têm que funcionar. Se uma única falhar, se você bater o olho e notar que uma falha, então você não precisa verificar as 3. Você vai direto na função que falha e diz, falha nesse limite aqui. E aí, se falhar naquele limite, você não precisa mais calcular nada, já mostrou que o limite não existe. Tá? Então, tem que existir os 3, para que você possa dizer qual é o limite de uma função desse tipo. Bem, da mesma forma, poderíamos ter usado a definição usando épsilons e deltas, né, como a gente fez lá no cálculo 1, estudou lá os limites usando épsilons e deltas. Mas não é o caso da gente aqui, tá? A gente não vai, num curso de análise real, então a gente poderia ser mais formal nisso daí. Esse curso, o curso de cálculo em geral, os 4 cálculos,
São cálculos para mostrar a você a parte intuitiva do cálculo. Então, a gente não vai usar a definição por épsilons e deltas, vai usar apenas essa definição intuitiva, né? Então, a gente vai só dizer isso, que o limite existe, mas uma definição formal deveria utilizar épsilons e deltas para poder falar desse limite. Bem, aí exemplo 2. Determine o limite de R de t quando t vai para zero. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é: o limite existe? Bem, isso daqui é um polinômio. O polinômio tem limite sempre. O polinômio é contínuo, é tranquilo. Então, aqui o limite existe. Isso daqui é uma função exponencial multiplicada por uma função t, né, que é por um polinômio. É um produto de duas funções contínuas aqui. E claramente esse produto não vai ter problema, né? Você não vai ter nenhum valor que você não possa calcular aqui nesse t. E por fim, essa daqui, seno de t sobre t, que é um limite clássico, né? A gente estuda, eu acho que no cálculo 1 também. No cálculo 1 a gente vê que o limite do seno de t quando t vai para zero. Vocês estão tendo problema com a minha voz, não, né? Não, tá claro pra mim. É porque Também não. o meu fone aqui deu um sinal de que parece que está querendo descarregar. Qualquer coisa, se pararem de me ouvir ou se eu parar de ouvir vocês, por favor, me avisem aí, vou estar atento a vocês. Bem, então a gente viu no cálculo que esse limite aqui é um limite conhecido, né? Ele dá 1. Isso daqui foi estudado lá no cálculo 1, foi demonstrado que esse limite dá 1. Então, o limite de R de t vai ser, bem, quando t vai para zero, aqui, ó, isso vai para 1, né? Porque o t aqui vai para zero, desaparece, e o que fica é o 1. Aí o limite disso daqui, quando t vai para zero, vai ser 0 vezes e elevado a menos 0. E elevado a menos 0 é 1. Então isso vai ficar 0 vezes 1, portanto vai ser 0, né? Aqui vai ser 0, esse desaparece. E esse limite aqui, como foi mostrado no cálculo 1, esse é 1. Então, conclusão, isso vai dar 1 vez i, que é i, e 1 vez k, que é k, porque aqui vai dar 0 vezes j. Se a gente quiser, a gente pode escrever isso assim, né? Isso poderia ser escrito como o ponto 1, 0, 0, somado com o ponto, ou o vetor, né? O vetor 0, 0, 1. Então, somando esses dois, isso é o vetor 1, 0, 1. Ok? Pode ser um ou outro. Pode se escrever i mais k, ou então escrever 1, 0, 1. Bem, o que mais? Próximo passo. Uma função vetorial R é contínua em A se acontecer isso. Na verdade, essa definição aí, ela é a mesma definição que a gente aprendeu lá no cálculo 1, tá certo? Ela é a mesma definição que a gente aprendeu no cálculo 1. Só que no cálculo 1 a gente chamava de f, mas foi dito lá assim, que o limite do f de x, quando x for para A, é igual ao f de A. Então, isso dizia que a função é contínua. F é contínua quando isso daqui acontece. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Só que aqui, lembre-se que R de t significa F de t, G de t e H de t. Então, dizer que o limite vai dar o R de A significa dizer que o limite vai ser F de A, G de A e H de A. Ou seja, é a mesma situação que a gente estava vendo no cálculo 1. O que eu estou te dizendo é que essa tem que ser contínua, essa tem que ser contínua e essa daqui também tem que ser contínua. Certo? As três têm que ser contínuas. Né? Então, em vista da definição 1, vimos que R é contínuo em A, se somente se suas funções componentes F, G e H também forem contínuas em A. Né? Foi o que eu acabei de comentar aqui com vocês. As curvas espaciais e as funções vetoriais contínuas estão intimamente relacionadas.
Então, se as funções são contínuas, as curvas são contínuas. Suponha que f, g e h sejam funções reais contínuas em um intervalo i. Em seguida, o conjunto C de todos os pontos x, y, z no espaço, onde o x é a f de t, o y é a g de t e o z é h de t, e t varia no mesmo intervalo i aqui, né, é chamado curva espacial. Então, enquanto você varia, né, está aqui na reta R, você está aqui na reta R, enquanto você varia o t, você vai tendo pontos do espaço. Então você varia dentro de um intervalo, digamos que começa aqui no valor A e termina aqui no valor B, é o teu intervalo I, e você aplica aqui a função que ele chamou aqui de P, você aplica aqui a função P, e você vai tendo esses pontos enquanto está variando nesse intervalo. Isso daqui então é chamado de uma curva espacial, é o que ele está falando aqui, chamado curva espacial. Então, as equações em 2 são denominadas equações paramétricas de C. Então, essa curva, a gente diz que ela é parametrizada por essas três funções, a função x, y e z, né? E t é conhecido como parâmetro. Então, esse t aqui, que fica variando dentro do intervalo, é o parâmetro. Então, podemos pensar em C como tendo sentido traçada pelo movimento de uma partícula cuja posição no instante t é f de t, g de t, h de t. Então a gente pode ver isso daqui como sendo uma partícula que está se movimentando, né? E no momento que eu estou aqui no t, eu tenho o ponto p de t, né? P de f de t, g de t, h de t. Esse ponto aqui vai ser no momento em que eu estou aqui no ponto T, eu vou ter um ponto aqui da curva, né? É como se estivesse calculando o espaço em que uma partícula está no momento T, né, no instante T. Então, se considerarmos agora a função r de t dada por isso, então r de t é o vetor posição do ponto de P, f de t, g de t, h de t em C. Assim, qualquer função vetorial contínua R define uma curva espacial C que é traçada pela ponta do vetor em movimento, né? R de t, como se mostra aqui na figura 1. Então, um ponto específico, está aqui o ponto, é o nosso ponto P, ele pode ser visto justamente como um vetor, né? Como a extremidade do vetor, conforme a gente falou no capítulo 12, né? Que um ponto é o suficiente para eu saber o vetor, porque eu considero a origem do vetor como sendo a origem do sistema cartesiano. Ok, então está aqui definido a tal da curva espacial, está dito o nome das coisas, né? Equação paramétrica da curva, essas daqui são as equações que dão as coordenadas da curva, né, de cada ponto, e o valor t que fica variando a gente chama de parâmetro, por isso que a gente chama de equação paramétrica. Bem, aí mais um exemplo. Descreva a curva definida pela função vetorial. Bem, descrever uma curva no espaço às vezes é simples, às vezes é bastante trabalhoso. Depende muito de como é a definição. Então, naturalmente, os exemplos que ele vai dar serão exemplos simples, né? Provavelmente as funções coordenadas serão polinômios, na maioria das vezes, para facilitar você fazer as suas contas. Mas imagine você que essas funções de entrada podem ser funções quaisquer. Elas podem ser funções que envolvem o ln, né? Pode ser função que envolve funções trigonométricas, podem ser funções complicadas, podem ser funções com trigonométricas hiperbólicas. Então, dependendo da situação que você está estudando, o que você está modelando em matemática, você pode se deparar com funções bem complicadas de fazer. Então, a gente tem uma limitação na mão, né, para fazer. Algumas coisas dá para a gente conseguir fazer na mão, mas tem algum momento em que você precisa de algum sistema computacional para facilitar esses desenhos. Repito, não é o objetivo dessa nossa disciplina. Essa nossa disciplina é o treinamento do que a gente consegue fazer na mão. Mas depois a gente pode pensar na possibilidade de
de olhar a parte computacional apenas para a aprendizagem em si, mas eu não pretendo cobrar a título de avaliação. A avaliação é o que a gente consiga fazer manualmente. Então está aqui o exemplo Mas, 3 professor, dele. Oi. professor, no caso seria uma coisa que tivesse muitos pontos em contato, né? Acho que a nível inicial, essas curvas com um, ou dois, ou três contatos, dá para fazer muito mais facilidade, mas aí com maiores, acho que números maiores de contato, aí acho que seria necessário uma coisa mais computacional. O que você chama de contato? A gente está falando das curvas, né, em contato entre si, no caso. Na verdade, não há um contato. Cada coordenada indica um ponto. O que tem que acontecer é que tem que haver continuidade da curva, né? Para que a gente possa ter uma curva do jeito que ele está definindo aí, as funções têm que ser contínuas. Não tente ver como se fossem curvas separadas, como se a f fosse separada da g ou separada da t. Elas determinam os pontos que estão no espaço, tá? E o que a gente precisa é de continuidade. Mais na frente, no exemplo 7, você vai ver que dá para se falar em funções bem complexas, bem chatas de desenhar, tá certo? Aí você vai entender o porquê que a gente está dizendo que a gente vai ter limitações de fazer na mão ou fazer no computador. Entendi. A gente vai exemplificar mais na frente. No exemplo 7 vai ficar claro aí, 6 e 7. Bem, então eu tenho R de t dado aqui, por exemplo, por 3 polinômios, né? Então as equações paramétricas correspondentes são essas. A x é 1 mais t, que é uma reta, né? A y2 mais 5t também é uma reta. E a z menos 1 mais 6t também é uma reta, né? Se a gente pensar no plano, seria uma reta. Mas no espaço, o que é que isso vai dar, né? Então reconhecemos a partir da equação 12, 5, 2 como as equações paramétricas de uma reta, né? Porque essa é uma reta, essa é uma reta e essa é uma reta. Então, se você tem que, quando você olha para o eixo, para o plano XZ, a sombra da figura é uma reta. Você olha para o plano XY, também é uma reta. Olha para o plano YZ, também é uma reta, ou seja, os 3 planos, a sombra da nossa figura é uma reta, então isso só pode ser uma reta. Então a gente já descobre que isso é uma reta no espaço, simplesmente percebendo que cada uma dessas equações é uma reta. Ele falou aqui de equação 1252, só para lembrar a gente que em algum momento a gente viu isso. A equação 1252 é essa aqui, deixa eu ver, 1253, 1252, essa aqui, ó. X igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt e z igual a z0 mais ct. Foi a nossa discussão antes do exemplo 1 que nós fizemos no capítulo 12. Então, quando você tem uma equação no espaço, cujas equações paramétricas são todas retas, então no espaço ela também será uma reta. É isso que ele está chamando a atenção. Então é essa equação 1252 que ele está falando aqui. Então você nota que aqui é uma reta, aqui é uma reta e aqui é uma reta. Então, consequentemente, essa R de t é uma reta no espaço. Tá? Dá para identificar simplesmente observando isso. Então, como as seguintes equações paramétricas, bem, as equações paramétricas correspondentes são essas que reconhecemos a partir da 1252 como as equações paramétricas de uma reta passando pelo ponto 1, 2, menos 1, porque 1, 2, menos 1 pega 0, t igual a 0, aí você tem 1, tem 2 e tem menos 1, né? Então um dos pontos dessa reta é 1, 2, menos 1 e paralela ao vetor 1, 5, 6. Por quê? Porque o número que multiplica o t aqui é o 1, o que multiplica o t aqui é o 5 e o que multiplica o t aqui é o 6. Aqui nesta parte do assunto do capítulo 12 que nós vimos na aula passada, ele diz exatamente isso, que o vetor diretor da reta é o vetor ABC, que é o número que multiplica o A, o número que multiplica o B e o número que multiplica o C. Então esses números aqui, o 1, o 5 e o 6, indicam o vetor diretor da reta, a direção que a reta toma e que ela passa por esse ponto. Então ela está totalmente determinada. Então se você recebe uma equação como essa,
E a pergunta que lhe fazem é essa, né? Descreva a curva definida por essa função. Então, quando você viu que isso aqui é uma reta, isso daqui é uma reta, isso daqui também é uma reta, então você já sabe que a curva é uma reta. E que reta é essa? É a reta que passa no ponto 1, 2, menos 1 e que tem a direção do vetor 1, 5, 6. Tá? É uma maneira fácil de você ver qual é a reta no espaço, dado que você conhece as equações paramétricas dela. A equação paramétrica dela, tendo a equação do x, do y e do z. Ok? Essa é a maneira de reconhecer uma reta. Bem, mas aí ele comenta mais. Curvas planas também podem ser representadas utilizando notação vetorial. Então, uma curva, ela não, para ela ser paramétrica, né, para ela ser vetorial, eu não preciso que o espaço final dela seja o R3. Eu posso ter uma situação em que eu esteja no R2. Aí ele cita aqui, por exemplo, essa curva, né? Ele está dizendo aqui a você que o espaço, o contradomínio dessa função é o plano, né? Essa função é uma função cujo contradomínio está no plano. A situação dela pode ser ilustrada assim, né? Eu tenho o plano, eu tenho a reta R, e aí os valores t aqui estão variando aqui na reta R, mas essa curva dada por r de t, ela é uma curva no plano, ela está acontecendo aqui no plano. Os valores de x são dados por t ao quadrado menos 2t e os valores de y são dados por t mais 1. Então nem sempre, quando a gente for estudar, obrigatoriamente o conjunto contradomínio vai ser o R3, ele pode ser o R2, tá? Então nesse caso ele está te dizendo que essa curva poderia ser escrito assim, ó, com os vetores i, que seria o vetor, o i nesse caso é o vetor no R2, então é o vetor 1, 0, e o vetor j, que é o vetor, nesse caso, como é no plano, é o vetor 0, 1. Então eu também posso ter a mesma ideia pensando em R2. Ele diz então, veja o exemplo 1 na seção 10.1. Bem, mas não é necessário olhar esse exemplo porque isso vai ser bem ilustrado nos exercícios nesse capítulo. Aí exemplo 4. Mais uma parametrização, só que agora uma parametrização um pouco mais arrojada. Agora uma parametrização de uma curva que vai se enrolar num cilindro, né? Então já é um pouco mais arrojado do que simplesmente a parametrização de uma reta, que é simplesmente uma reta em cada entrada. Essa curva agora, veja o que acontece com ela. Ela foi dada por cosseno de t, seno de t e t. Aula passada, se não me engano, foi o Igor que me chamou a atenção de que, ou foi o Joel, que me chamou a atenção de que x ao quadrado... Foi o Joel. Foi o Joel, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Lembrava cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, que era justamente a circunferência. Então veja que aqui acontece novamente, ó, quando você bate o olho, você vê cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Você vê cosseno e vê seno. Mas o x é o cosseno, o y é o seno. Então o que acontece? Você nota que se você pegar x quadrado mais y quadrado, isso vai dar exatamente cosseno ao quadrado de t, no caso, né? Mais seno ao quadrado de t, e você sabe que isso é 1. Portanto, olhando só para o x e para o y, você tem que x quadrado mais y quadrado é igual a 1. E isso é a circunferência de raio 1. Então, você nota que no plano xy, quando você projeta essa curva que você está olhando no plano xy, ela é essa circunferência aqui embaixo, ó, de raio 1. Ela é essa circunferência de raio 1. Então, ele pede para você esboçar a curva cuja equação vetorial é dada por isso. Então, a primeira observação que você faz se você esquecer o z, você esquece o z, olha só para o xy para ver qual é a sombra que essa curva vai fazer no plano xy. E aí você nota que seno ao quadrado
mais o cosseno ao quadrado dá 1, portanto você tem a equação de uma circunferência de raio 1 aqui no plano XY. Então a curva deve situar-se em algo que faz sombra aqui. Então se você projeta todo o Z para cima e para baixo, já que o T aqui está variando livremente, então você tem que essa curva vai ficar toda em cima de um cilindro, né? Dessa casca cilíndrica para cima e para baixo infinitamente, porque o T aqui está livre, né? O T vai ao infinito para cima e ao infinito para baixo. Então a curva deve se situar-se nesse cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Bem, aí o ponto XYZ está diretamente acima do ponto XY0, que se move para a esquerda em torno do cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, o movimento, enquanto você varia o t, é esse aqui. Essa curva vai se enrolando no cilindro eternamente para cima e também assim eternamente para baixo, né? Na verdade assim, eternamente até chegar aqui, tá? Então ela é infinita para cima e para baixo porque ele não colocou nenhuma limitação para o t. Ok? Bem, a projeção da curva para o plano XY tem a equação vetorial assim, né? Aí ele diz, veja exemplo 2, repito, não precisa, porque vai falar justamente sobre isso que a gente acabou de dizer. E como z é igual a t, a curva gira para cima ao redor do cilindro quando t aumenta e para baixo quando t diminui, se você não limitar o t. Bem, a curva mostrada na figura 2 é chamada de hélice. Você pode até sair atribuindo alguns valores para t para ver e colocar alguns pontos aqui, né? Aqui, por exemplo, ele colocou o ponto 0, 1 e π sobre 2. Ele está dizendo que se você pegar o x igual a 0 aqui, o x igual a 0 me daria o quê? Me daria que o cosseno do t é igual a 0. E aí quando é que o cosseno é 0? O cosseno é 0 quando eu estou com 90 graus, né? Quando eu estou com 90 graus. Você olha para o ciclo trigonométrico, o cosseno é marcado aqui nesse eixo horizontal, aqui no ângulo que mede 0, o cosseno é 1. E aí quando chega aqui em cima, em π sobre 2, aí você tem que o cosseno é 0. Portanto, para x ser 0, ela vai ter que ter andado 90 graus. Justamente ela já saiu daqui, ó, sai daqui. Quando ela chega aqui, exatamente aqui nesse ponto, ela andou 90 graus aqui, né? Ela andou o primeiro quadrante inteiro. Então, quando ela forma aqui os 90 graus, eu vou estar exatamente com cosseno igual a 0 aqui. Cosseno de π sobre 2. E aí esse ponto será 1 no eixo y, que é o raio do ciclo que está embaixo. Z vai ser igual a π sobre 2, porque eu vou estar justamente com o cosseno de π sobre 2, que é 0. O Z vai ser π sobre 2. E o y é 1 e o x é 0. Ok? Ok. Acredito que ficou claro. Bem, a forma de saca-rolha da hélice circular do exemplo anterior é a mesma das molas. Elas também aparecem em várias situações, né, de aplicações. Uma delas, ele cita aqui, por exemplo, o estudo do formato do DNA, né, do ácido desoxirribonucleico, que é um material genético das células vivas. Então, só para dar um exemplo de que isso tem aplicação, né, em várias ciências. Caiu a internet ou foi o fone, professor? Fui eu que errei. Sem fone, sem fone. Alô, alô. Não, a gente não tá escutando não. Ele descarregou mesmo. Deve ser por isso que deve ter caído. Não. Fui eu que errei e toquei sem querer e fechei, tá? Deixa eu voltar a apresentar
Foi uma falha minha. Não foi o fone ainda não. Ele está aqui reclamando o tempo todo, dizendo que está descarregando, mas ainda não descarregou não, acredito. Bem, então voltando ao que estava dizendo, esse exemplo aí, essa coisa do DNA que ele está falando é simplesmente para dizer a vocês, olha, isso tem aplicação em outras ciências, né? Isso não é um estudo só para matemática. Às vezes você vai estudar um DNA, às vezes você vai estudar o formato de uma molécula na química. As moléculas da química têm vários, né, formatos geométricos, né? Tem umas que são aquelas piramidais, né? Aquela pirâmide que tem, como é que chama? Tetaedro, né? Tem moléculas que os átomos ficam na forma de um tetaedro. Tem moléculas que é um duplo tetaedro, para cima, para baixo. Então tudo isso acaba necessitando do estudo dessa geometria, né? Do estudo às vezes de função para movimentos também, para estudar movimentos diversos. E em diversas outras áreas também. Na física não se fala, né? Tem um monte de situações em que você tem coisas que precisam ser estudadas em movimento elíptico, em movimento de hélice também. Eu falei elíptico, mas não tem nada a ver com hélice, mas também existe a necessidade de estudar movimento elíptico, em movimento de hélice também, e diversos outros movimentos. Então, esse estudo que a gente faz na matemática e o aprofundamento de conhecimento sobre isso tem aplicações diversas. É isso que, na verdade, ele está chamando a atenção aqui, quando ele fala que a molécula de DNA tem esse formato, e é o formato de uma hélice, só para poder dizer a você que isso que é estudado na matemática tem aplicação em outras áreas também. Bem, aí nos exemplos 3 e 4, demos as equações vetoriais de curvas e pedimos uma descrição geométrica ou esboço delas. E aí nos dois próximos exemplos, a intenção agora é dar uma descrição geométrica de curvas e pedirmos para encontrar equações paramétricas para elas. Ou seja, a ideia agora é o contrário, né? Seria lhe dar a curva e pedir para você encontrar a parametrização dela. E aí, exemplo 5. Determine uma equação vetorial e as equações paramétricas para o segmento de reta ligando o ponto 1, 3, menos 2 ao ponto 2, menos 1, 3. Então, a primeira curva que ele quer que você encontre a parametrização, sem que ele lhe dê a parametrização, né? Para você descobrir a curva, ou seja, o trabalho contrário, ele te dá informações sobre a curva e ele quer que você parametrize ela. Então, o primeiro exemplo que ele escolheu para mostrar é o mais simples possível, é um segmento de reta. Ele te dá o ponto inicial, te dá o ponto final e quer saber qual é a equação que vai dizer como é que vai parametrizar esse segmento, né? Que vai dizer como é esse segmento, quais são os pontos, né? Uma equação que liga esses dois pontos de maneira reta, né? Um segmentozinho. Então ele mostra aí para você. Ele diz que já mostrou isso antes, na verdade. Ele fala da equação 1254, que de fato está aqui, ó. Essa equação que também vimos no capítulo 12, ela está aqui, é a 1254. Ele repetiu lá, mas só para a gente ver que realmente é a do livro. Essa daqui, o segmento de reta que começa num ponto R0, né, e que vai na direção do vetor R1. Na verdade não, esse ponto R1 deve ser o ponto extremo, né? Deixa eu ver, 1 menos t R0 mais t vezes R1, é o ponto extremo. Esse daqui é a origem e esse daqui é o ponto extremo, se você quiser dar uma ordem, né? Então um ponto e outro ponto, ele te dá dois pontos e isso daqui te dá a equação do segmento que começa no R0 e termina no R1. Então foi isso que ele mostrou aqui, ó. Né? Na seção 12.5 encontramos uma equação vetorial para o segmento de reta que une a extremidade do vetor R0 à extremidade do vetor R1. Então você está querendo ligar o ponto o primeiro é esse, o ponto 1, 3, menos 2 ao ponto 2, menos 1, 3. Ele vê isso como sendo a extremidade desse vetor que vai daqui do 0 até aqui, a extremidade desse vetor aqui,
unida com a extremidade desse outro vetor aqui, que vai até aqui. Então ele está olhando o segmento que vai do P até o Q como sendo a ligação entre um vetor que tem extremidade P e um outro vetor que tem extremidade Q, esse segmento aqui. Então ele diz que basta você ter essa parametrização aqui, que é a parametrização da reta, né? É a parametrização dessa reta toda aqui, ó. O que ele está fazendo, na verdade, é te dando a parametrização da reta que vai passar aqui pelo P e vai passar pelo Q. Eu não consegui fazer. É uma reta que passa pelo P e pelo Q. Deixa eu tentar ilustrar. Tá aqui o P e o Q. Ele está parametrizando essa reta que segue aqui, né? É a reta que contém o P e o Q. Tá? Ele parametriza essa reta toda. É essa parametrização aqui. Isso é a parametrização da reta toda. Mas aí o que ele faz? Ele limita. Ele diz que o T vai ficar preso entre o 0 e o 1. Então, quando o T for 0, o que acontece? Bem, desaparece essa parte, né? Porque vai ser 0 vezes R1. Aí desaparece esse T daqui e fica 1 vezes R0. Então, quando o T for igual a 0, o R de 0 é o próprio R0, né? O nosso R0 em questão vai ser o ponto P, que é o primeiro. E aí, quando o T for 1, você vai estar calculando o R de 1. Bem, R de 1 vai ser o quê? Vejamos o que é o R de 1. Aqui vai ser 1, aí aqui vai dar R1, aí aqui vai dar 0, né? Porque vai dar 1 menos 1, aí essa parte desaparece. Então, R de 1 nada mais é do que o próprio R1. Então, quando você prende o T aqui entre o 0 e o 1, você fica só com o segmento que vai do P até o Q e não com a parametrização toda da reta. É isso que ele está te mostrando, tá? Então, para obter a equação vetorial do segmento que vai ligar o P ao Q, você tem R de T igual a 1 menos T. Aí o R0 é esse ponto, que é o ponto P, que é o primeiro, mais T vezes o R1, que é o último ponto, que é o ponto Q, com o T variando do 0 até o 1. Bem, aí você distribuindo essas coisas daqui, né? Você multiplica 1 menos T vezes 1, dá 1 menos T. 1 menos T vezes 3 dá 3 menos 3T. Mas aí aqui você tem T vezes menos 1, então menos 4T. E multiplicando na terceira entrada, você tem 1 menos T vezes menos 2 e tem T vezes 3. Faz essa conta e dá isso, né? Bem, acho que talvez tenha ficado meio confuso o que eu estou dizendo, então eu vou fazer as contas aqui embaixo. R de T pode ser escrito assim, então R de T é igual, distribuindo as coisas, você tem 1 menos T, quando você multiplica 1 menos T vezes 1, tem 3 menos 3T, quando você multiplica aqui por 3, e tem menos 2 vezes 1 menos 2, menos 2 vezes menos T, mais 2T, né? Aí isso mais, aí agora aqui T vezes 2, 2T, T vezes menos 1, menos T, e T vezes 3, 3T. Bem, aí você conclui que R de T é igual... somando essas duas coisas fica 1 mais T, né? Aí aqui 3 menos 3T e menos T, 3 menos 4T, e menos 2T mais 2T somado com 3T fica menos 2 mais 2T somado com mais 3T. Mais 5T, né? Isso, mais 5T, tá certo, né? É o que está escrito aqui. Tá? Então essa é a parametrização desse segmento, que vai do P até o Q. Tá? Então as equações paramétricas são essas. Essa aqui dá a primeira equação, y é dado por isso aqui, e z é dado por isso aqui, lembrando que o t está preso entre o 0 e 1, porque eu quero o segmento. Se fosse pedido a equação da reta, era só não colocar isso aqui.
Aí a gente tem a equação da reta. Ok? Bem, mais um exemplo. Exemplo 6. Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção do cilindro x2 mais y2 igual a 1 com o plano y mais e igual a 2. Então, ficou claro o do segmento, acredito eu, né? Ficou, professor. Ok. Aí essa que ele vai dar agora é um pouquinho mais complicada. Ele te dá duas equações de dois elementos no espaço, né? E pede para você encontrar qual é a curva de interseção entre as duas. É alguma coisa mais elaborada. E nos exercícios que tem no livro, vocês vão ter coisas ainda mais elaboradas para enfrentar. É encarar porque não tem outro jeito, né? Enfrentar o que tem que ser feito. Ok? Então, vamos lá. Exemplo 6. Então vamos determinar a equação vetorial que representa a interseção entre o cilindro, que é dado assim, e o plano, que é dado assim. Bem, aqui as figuras estão super elaboradas, feitas pelo computador, é tranquilão de ver, né? O cilindro é esse cara daqui, que está aqui na base com a equação x2 mais y2 igual a 1, ou seja, o raio dele é 1, e você tem um plano aqui inclinado. Quando os dois se intersectam, então você tem essa curva, que é justamente essa curva aqui que vai ficar na interseção entre os dois, né? Essa curva daqui, que vai sair aqui atrás e tal, foi o que ele passou para aqui, certo? Então acho que todo mundo visualiza que graficamente ele mostrou qual é a solução do problema. Mas a questão é, quando o cara lhe pede isso, né, determina uma equação vetorial, ele não vai te dar o desenho. Esse desenho aqui você teria que descobrir sozinho, se você quisesse desenhar. Mas ele não te pediu para você desenhar nada, ele pediu para você determinar uma equação. Então como é que eu faria isso, mesmo sem saber desenhar isso daqui? Bem, ele diz assim, a projeção de C para o plano XY é exatamente o cilindro, né? Se você pegar, deixa eu colocar aqui, tentar desenhar. Se você pegar a projeção do que essa curva faz aqui no plano, né? Essa projeção nada mais é do que uma circunferência, né? É justamente a circunferência de raio 1 que vai ficar mais ou menos aqui assim, né? Ou seja, quando você fizer a sombra dessa curva aqui no plano XY, é uma circunferência que vai ter raio 1. É isso que ele está te dizendo, né? A sombra vai ser uma circunferência. Bem, claro, né? Porque quando você está dizendo aqui que é a interseção entre esse cilindro e esse plano, claro que o plano não vai formar uma sombra curva. Quem vai fazer essa sombra curva é justamente esse cilindro, é a base do cilindro que vai estar aqui embaixo, que vai ser a sombra da curva de interseção. Ok, então a projeção da curva C, você percebe que é essa circunferência, quando Z for igual a zero. Então você já sabe que a equação que você está procurando, ela é uma equação que no plano XY, ela vai ser assim, e o Z sendo igual a zero vai dar essa circunferência. Então sabemos do exemplo 2, né? Aí de novo lá vem ele falar dessa coisa toda, mas que a gente não precisa, porque a gente já percebeu que quando eu tenho isso, eu posso transformar essas coisas em cosseno e seno. Já comentamos isso antes. Então eu já sei que eu posso chamar o x de cosseno e o y de seno, porque o quadrado de um mais o quadrado do outro vai dar o 1. Então o x e o y se comportam assim. Agora e o z? Bem, aí o z eu preciso determinar a partir do plano T, né? Então vamos lá. Da equação do plano temos o que eu tenho no plano? Eu tenho que y mais e igual a 2. Então eu tenho que z vai ser 2 menos y, né? Ora, mas eu estou chamando y de quê? Estou chamando y de seno de t. Então eu sei que o z vai ser 2 menos o seno do t. Então, por fim, eu vou ter que x é igual ao cosseno do t, vou ter que o y é igual ao seno do t, e vou ter que o z é igual a 2 menos o seno do t.
Ora, mas já notei que a curva de interseção, né, vai ser uma circunferência, porque a projeção é uma circunferência. Então eu sei que a curva de interseção vai ser uma coisa circular, assim. Então eu só preciso que a curva dê uma volta, eu não preciso que a curva dê várias voltas. Eu só preciso de uma volta para dizer qual é a curva. Então o que eu faço? Eu amarro o t aqui, ó, em uma única volta. Então o t dando uma única volta, ele vai descrever toda essa curva. Começando aqui, quando eu pegar t igual a zero, quando eu pegar t igual a zero, eu vou ter o quê? Vou ter x igual ao cosseno do zero. O cosseno do zero é 1. Vou pegar y igual ao seno do zero. O seno do zero é zero, né? Seno do zero é zero. E eu vou ter z igual a 2 menos o seno do zero. O seno do zero, que eu sei que é zero, então isso vai ser 2. Então eu sei que ela começa aqui no ponto 1, 0, 2 e ela vai girando aqui, ó, até voltar para cá quando eu chegar em 2π. Na verdade eu não gosto de escrever assim, eu gosto de escrever assim, ó. Um pouquinho de cuidado, de zelo da minha parte. Eu não gosto de colocar essa segunda igualdade, porque se eu quiser ver isso como uma função, eu não posso ter a mesma coisa para t igual a 0 e t igual a 2π. Então eu tiro um dos dois, porque aqui esse ponto está sendo considerado duas vezes. Para evitar isso eu costumo tirar, tá? Eu tiro a igualdade de um dos lados. Ficou claro essa parametrização? Ficou sim, professor, muito bom. Mas já notaram que vocês vão precisar ter uma certa experiência, né? Porque ficou claro que x2 mais y2 vai ser sempre seno e cosseno, tá? Agora note que ele usou cosseno no x e seno no y, e não ao contrário. Se você for tentar o contrário, você pode ter alguns probleminhas ali. Testem, experimente fazer o contrário para ver o que acontece, tá? Pega x igual a seno e y igual a cosseno para ver se funciona. Porque uma parametrização ela não é única. Você pode tentar colocar seno aqui e cosseno aqui, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado também dá 1. O que ele está usando é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Por que ele não usou seno e cosseno? Tenta ver, testa para ver o que acontece. Experimenta. Bem, da equação do plano temos isso. Ele está esclarecendo ainda o restante do exemplo aqui. Aí ele finalizou isso, né? A gente finalizou na página anterior, no slide anterior. Então a equação vetorial correspondente é essa, né? Aqui está o x, aqui está o y e aqui está o z com o t preso aqui. Essa equação é chamada de parametrização da curva C, e as setas na figura 6 indicam o sentido em que a curva C é percorrida quando o valor do parâmetro t aumenta, ou seja, quando o t vai aumentando do 0 até o 2π, o giro dela é esse sentido aqui. Não é o contrário, os pontos não são marcados assim, eles são marcados nesse sentido. Ok. Aí agora ele dá exemplos utilizando o computador. Aí entra naquela parte que eu disse a vocês que não vou explorar muito, porque nem dá para cobrar muito, que eu não vou cobrar de vocês que façam uma avaliação com o computador na mão. Não tem sentido, apesar de estarem com o computador na mão quando estiverem fazendo a avaliação. Mas não é a intenção cobrar essa parte. Mas é interessante comentar, né? Ele diz aqui o seguinte: as curvas espaciais são inerentemente mais difíceis de desenhar que as curvas planas. Claro, né? Desenhar no espaço dá mais trabalho. Para uma representação mais precisa, precisamos utilizar a tecnologia. Por exemplo, a figura 7 mostra o gráfico gerado por computador da curva com equações paramétricas assim. Olha, com essas equações paramétricas, ele está me dizendo que eu obtenho essa curva da figura 7. Essa curva horrível aqui, ela é dada por essas equações. Então pense você que você tem que fazer isso aqui na mão, descobrir as projeções, descobrir a sombra que faz no plano XY, né? Não é nada imediato fazer um negócio desse na mão. Então essa curva é denominada espiral toroidal, porque lembra um toro, né? Um toro é aquela figura que é como uma câmera de ar, né? Como a câmera de ar, como câmera de ar de pneu, de carro, de bicicleta, etc.
né? Um toro. Então ela lembra um toro, é como se ela fosse um arame se enrolando ao redor de uma câmara de ar, né? Então é espiral toroidal, pois está sobre um toro. Outra curva interessante, o nó de trevo ou trifólio com equações. Bem, aí essas equações aqui, elas nos dão essa coisa aqui, ó. Aí pense você desenhar isso projetando para baixo, para o lado, projetando nos planos XY, YZ ou XZ. Entendeu, Igor? O que eu disse a você, que mais tarde você ia ver o quanto pode ficar complicado esse negócio, né? Por isso, só dá para falar de exemplos simples para fazer na mão. Exemplos que sejam projeções circunferências, curvazinhas, retas. Só dá para fazer exemplos simples, não dá para cobrar muito. Então, no caso, é por isso que no cálculo 4 a gente se especializa mais na linguagem computacional, para trabalhar bem mais com isso. É preciso, em algum momento, dominar alguma coisa de computador para poder desenhar essas coisas. É claro que, no passado, a coisa era no peito e na raça, era na mão, né? Mas hoje em dia, como a gente tem um computador para facilitar, e o objetivo da gente é aprender pelo menos um pouco disso, né? Afinal de contas, é uma licenciatura, não são pesquisadores disso ainda. Caso queiram ser, vão ter que se aprofundar. E o computador é necessário para todo pesquisador em qualquer área. Então, aí ele está aconselhando, na verdade, que a gente use algum método computacional. Então, eu, por exemplo, gosto muito disso aqui, ó. Eu gosto muito de usar esse bichinho aqui. Deixa eu mostrar aqui minha tela. Está aqui o Winplot. O Winplot, tá, aqui tem a palavra, eu acho que eu não vou conseguir tirar isso aqui da frente, tem aqui a palavra janela, tá? Eu vou clicar para pegar a janela. Vou pegar uma janela 3D. Pronto, janela 3D. Eita, acabei fazendo uma bobagem, deixa eu voltar lá. Pronto, tá aqui uma janela 3D. Aí eu chego aqui e faço assim, equação. É equação de uma curva. Aí ele me dá aqui uma curva, ó, cosseno de 7t, seno de 7t e o t, ó. Então ele me deu essa equação aí, ó. X é cosseno de 7t. Não sei, deixa eu ver se dá para ampliar. Não, dá não, vai ficar pequeno mesmo. Aqui está escrito cosseno de 7t, seno de 7t e aqui z igual a t, tá vendo? Se eu clicar aqui no OK, ele vai me dar a curva. Deixa eu fechar aqui, ó. Ele diz que a curva é essa. Se eu quiser ver os eixos, deixa eu colocar aqui ver eixos. Pronto, os eixos. Os eixos estão aí. Então, se eu quiser ver os eixos, tá aí os eixos. E olha, eu consigo movimentar isso, ó. Consigo visualizar em várias posições. Eu gosto do Winplot, não só por essas facilidades. Eu posso girar, tá vendo? Posso girar para um lado, girar para o outro. Posso ampliar a tela, eu acredito que dá para ampliar. Dá para fazer videozinho. Dá para aproximar ou afastar. Deixa eu ver se eu consigo aproximar ou afastar. Consigo aqui, tá? E dá para fazer videozinho, girar. Dá para fazer uma boa aula com PowerPoint, né, para mostrar aos alunos as curvas e tal. Isso tanto para o ensino básico como para o ensino superior, qualquer lugar que vocês forem dar aula, dá para fazer uma exibição boa das curvas que vocês quiserem. Entendeu? Não, é legalzinho, o Winplot é simples. E outra coisa, ele é muito leve. Ele é tão leve que o que eu cliquei agora não é... O que eu cliquei agora não é um link para poder ir até o programa. É o próprio programa, tá? Ele está na minha área de trabalho. Ele é tão pequenininho, ele não ocupa espaço, é muito pequeno e é tranquilo para trabalhar. Você tem que estudar ele um pouco. Na internet tem dicas de comando, o que vocês podem fazer. Então, por exemplo, vamos tentar fazer o desenho que ele mesmo disse aqui. Vamos tentar desenhar essa daqui. Está aqui as equações paramétricas. Vamos lá, vamos no Winplot colocar essas equações paramétricas. Deixa eu fechar essa página. Deixa eu abrir outra janela para a gente desenhar essa equação paramétrica. Tem janela 2D também, vocês viram lá, né? Então, por exemplo, equação de uma curva. Vamos colocar a equação dessa curva aqui. 4 mais seno de 20t cosseno de t. Isso é o x dele. Então, o x é 4 mais seno é sin, né? Porque é em inglês, 20t
fecho, 4 mais seno de 20t, ele multiplica cosseno de t. Então, tem que botar o parêntese aqui, cosseno de t. Então, 4 mais seno de 20t cosseno de t. A mesma coisa, só que agora seno. Então, deixa eu copiar aqui. Copiei. Vou colocar aqui. Só que eu vou colocar seno aqui, né? Seno. E por fim, se não me engano, aqui é cosseno de 20t, né? Ou é cosseno de t? Deixa eu ver. Cosseno t ou é 20t? Vamos